Estamos com mais um programa Bando da Leitura. E hoje eu quero mandar um abraço para o Dimas, que não perde o programa. Ele assiste com a mãe, a Karina, e conta depois para o Luimar, seu pai. Então, Dimas, um abraço para você e continue assistindo o programa. E hoje tem uma história muito legal que eu vou contar para você, para todos os coleguinhas que estão assistindo e para a Laura, que está aqui com a gente. E depois nós vamos conversar sobre um assunto muito sério. Além dos livros que ela está lendo, ela vai falar sobre um outro assunto, uma novidade na vida dela. E eu vou contar a história do Pintinho Sura. Era uma vez um pintinho que estava um pouco desanimado da vida. Por quê? Lá na floresta, onde ele morava, lá no galinheiro, tinha um galo que ficava só cutucando na crestinha dele assim, e ele não gostava. Ficava só provocando, e ele não gostava. Aí ele falou para a mãe que ele ia reclamar para o rei. Mamãe, eu vou reclamar para o rei. A mãe dele disse, isso mesmo, meu filho. Deu para ele uma sacolinha, onde ele colocou um pouquinho de milho dentro. E ele pegou aquela sacolinha e ainda resolveu escrever uma carta para o rei. Mas como ele não sabia escrever e não sabia nem o que era carta, ele pegou um papel de bala que estava no chão, colocou na sacolinha, junto com o milho, e amarrou no corpinho dele e foi. E foi. Caminhou, porque a casa onde o rei morava era muito longe. No caminho, ele encontrou um cachorro. E o cachorro perguntou para ele, oi, Pintinho Sura, onde você vai? E o Pintinho Sura contou que ele estava indo para o castelo do rei, para reclamar para o rei que tinha um galo muito chato lá no terreiro. Aí o cachorro falou, eu quero ir junto. Posso entrar aí no tua sacola? Pode, ele disse. Então, ele entrou na sacola e continuaram a viagem. Mais adiante, eles encontraram um porco-espinho. E o porco-espinho perguntou, onde você vai, Pintinho Sura? E o Pintinho Sura contou que ele estava indo lá na casa do rei, no castelo do rei, reclamar para o rei de um galo muito chato que estava lá incomodando ele. E o porco-espinho falou, posso ir junto? Ele, pode, mas cuidado aí. Aí ele entrou na sacola e continuou o caminho. E ele continuou a viagem. Encontrou, então, um rio. E o rio estava ali, molhando todo mundo. O rio perguntou, onde você vai, Pintinho Sura? O Pintinho Sura contou assim para ele, que ele ia lá no castelo do rei reclamar para o rei de um galo muito chato. E o rio falou, posso ir junto? Você vai molhar tudo minha sacola? Prometo que me encolho bem. Então tá bom, entra aí. E aí entrou lá e foi. E aí foi. Até chegar lá no castelo do rei. E estava lá, e perto tinha um cavalo que cuidava, ajudava a cuidar de tudo lá. O cavalo protegia. E o rei perguntou, o que você quer, Pintinho Sura? O Pintinho Sura contou que ele queria falar com ele para trazer uma carta. Aí abriu aquela mochila, aquela sacola dele, não achava a carta. Cadê a carta? O rei já estava bravo, estava ficando chateado com isso. E ele mostrou a carta para o rei. O rei pegou a carta e falou, isto aqui não é carta, isto aqui é um papel de bala, tudo sujo. E o rei ficou tão bravo que o rei pulou de lá, o rei pulou e se enrolou e ficou muito bravo. O rei ficou muito bravo. E mandou chamar o cavalo, sentou lá no trono dele e disse, cavalo, vai lá atrás desse pintinho e leva esse Pintinho Sura lá pro um lugar bem longe. E o cavalo veio.
E o cavalo veio e eu que ai, coitadinho do Pintinho Sura. E ficou lá dentro. Aí o cavalo ficou lá. Quando... E o Pintinho ficou muito triste. Ele estava no meio de uma porção de galos malvados e no meio de 200 galinhas. E ele ficou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Escutou uma voz. Tire-me daqui! Tire-me daqui! Quem será? Quem será que é? É o cachorro! E ele tentou lá e foi lá e tirou aquele cachorro de lá de dentro. Conseguiu tirar o cachorro. Ai, agora, cachorro! E o cachorro saiu de lá e falou, eu vou espantar esse cavalo. Imaginem vocês que ele conseguiu espantar o cavalo. E o cavalo saiu correndo. E ele conseguiu escapar. E ele escapou. E escapou. E foi correndo também. E foi andando, 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 andando. De repente, o cavalo continuou correndo atrás dele. E ele, ai, agora, por favor. E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ih, tire-me daqui. Ele escutou uma voz. Quem era? Era o porco-espinho. O porco-espinho jogou uns espinhos assim no cavalo e fez cócega no cavalo. E o cavalo, ai, fez cócega nele, ai, que cócega. E o cavalo voltou. E ele e o Pintinho Sura continuou indo embora para casa dele, que ele queria chegar logo lá na casa dele. Mas o cavalo se recuperou e continuou andando. E ele viu que o cavalo, não, socorro, e agora o que eu faço? Tire-me daqui. E era o rio que saiu de dentro da sacola. E o rio saiu de lá e começou a jogar água no cavalo. E o cavalo tomou uma chuva de água, assim, uma chuva, de um banho. E o cavalo voltou para casa. O cavalo não quis mais nem saber e voltou para casa e não quis mais nem saber de pegar Pintinho Sura nada. E assim, com muita dificuldade, todos voltaram lá para a sacola e o Pintinho Sura conseguiu voltar para casa. E voltou para casa. Quando chegou lá, a mãe dele ficou tão feliz, abraçou ele, tirou aquela sacolinha que estava pesada já. Os amiguinhos dele puderam sair para ir para outro lugar e foram embora. E a mãe dele ficou feliz. E ele perguntou, mãe, cadê aquele galo chato? A mãe dele falou, foi para a panela. E aí ele foi descansar, foi dormir. Passou muito, mas muito tempo mesmo. E adivinhe quem que se transformou no maior galo, mais importante galo? Olha só quem que estava lá. Agora o Pintinho Sura não era mais um pintinho, ele era um galo. O galo que morava e acordava todo mundo lá. Olha! E agora ele que era o galo lá daquele lugar, lá daquele quintal, lá daquela fazenda, lá daquela floresta. Ele não era mais o Pintinho Sura. Viu como é bom? Ele lutou e conseguiu, conquistou o espaço dele. Né? Então essa história chama-se O Pintinho Sura. Quem me contou foi a minha avó. A minha avó contou para minha mãe. A minha mãe contou para mim. E eu hoje estou contando para vocês. E eu sei que as avós conhecem essa história. Então, quando vocês quiserem escutar de novo, pergunta lá para a avó se ela já ouviu uma história chamada O Pintinho Sura, que era um pintinho que estava muito chateado e foi lá falar com o rei. E ele conseguiu atravessar toda a floresta para conversar com o rei. Pintinho Sura, não esqueça. É assim, vó sempre tem uma história para contar, vó sempre gosta de contar a história para os netos. E é por isso que vocês têm que sempre, quando estiverem com a avó, perguntem com uma tia mais velha, peçam para elas contarem. E olha só, essa história eu contei com brinquedos. Então tem um cavalo que da corda que ele caminha. Ó, cuidado do cavalo. Tem um pintinho, que é o Pintinho Sura, que caminha também. Eu peguei meus brinquedos lá. Oh, e o rei da história também, que é um outro
pintinho que gosta de dar cambalhota. Olha aqui, ó. E essa peça aqui, que é a cadeira do rei, eu fiz com garrafa PET. E assim a gente vai aproveitando e fazendo as coisas em casa mesmo. E uso para brincar. Olha, quantos brinquedos eu usei aqui? Quando a gente ganha brinquedos, a gente pode inventar história, né? E você inventa histórias com os teus brinquedos também, ó? Uhum. É? E com o teu irmãozinho também? É? Então, depois eu vou conversar sobre esse assunto de brinquedo, vou conversar sobre livro e vou conversar sobre a profissão da Laura. Daqui a pouco. Já volto.